extinto Instituto de Biotipologia Criminal, foram criadas as equipes de perícias criminológicas. Nessas equipes de perícias criminológicas, então, nós já tivemos a presença bem marcante do psiquiatra, do psicólogo, do assistente social. E aí, então, a equipe médica, a equipe técnica buscava uma síntese a partir destes exames. E quem se encarregava desta síntese ainda era o psiquiatra, porém já se passou a se valorizar muito mais o trabalho da equipe, ainda não numa interdisciplinaridade, porém numa multidisciplinaridade. Mas psicólogos ainda trabalham fazendo atividades, avaliações, né, que são utilizadas de uma maneira complementar quando se refere à perícia sobre insanidade mental. Até que em 1980 criou-se o ICT, Instituto de Classificação e Triagem, que depois veio a se denominar Centro de Observação Criminológica. E neste Centro de Observação Criminológica, a partir de 1984, começaram a ser feitos os exames criminológicos. E aí a gente sentiu, de fato, uma perda da hegemonia por parte do corpo médico. E eu diria que nesse trabalho de equipe dos exames criminológicos, por parte das equipes de perícias, médico, psicólogo, assistente social e jurista passaram a ter praticamente a mesma importância ao compor o estudo técnico, o exame criminológico. A atuação psicológica está no momento de transição exatamente pela alteração da lei de execução penal, né? A alteração da lei de execução penal que retirou, né, a obrigatoriedade de se ter o parecer da comissão técnica de classificação para esses processos, para essas solicitações de benefício. No conceito tradicional, se procurava responder esta questão básica de por que as pessoas cometem crimes a partir de um referencial psíquico, de personalidade, um referencial orgânico. No conceito moderno, esta pergunta persiste, mas a resposta é outra, buscando-se agora não mais no corpo, no psíquico, na alma, na personalidade, mas buscando-se em todo o contexto social algumas explicações, uma forma de compreensão da conduta criminosa. Isto é, por que as pessoas cometem crimes? Com o advento das teorias críticas, este pensamento sofre uma grande guinada. Não simplesmente pela busca de novas respostas, mas a grande guinada se dá pela busca de novas perguntas. Por que manter alguém em cárcere privado durante 48 horas ou mais, exigindo o pagamento de um resgate, é crime hediondo, podendo apenas ser 15 anos ou mais? E por que um fazendeiro manter um ser humano em regime de trabalho escravo durante 3 anos ou mais numa fazenda não é hediondo? E a pena é de 3 anos, podendo ser cumprida em casa. Se formos pensar no que é grave, ambos eu sei que são graves. Agora, o de sequestro aparentemente é mais chocante. Só que o outro, nós temos um ser humano reduzido à escravidão durante 3 anos ou mais. E o crime não é hediondo. Aí a crítica, que tal se nós, antes de ficarmos nos preocupando em saber por que as pessoas cometem crimes, nós nos preocupássemos em saber qual é o critério do direito penal para definir o que é crime e o que não é crime? Eu acho que tem que pensar nas significações que ocorrem nos processos. Não estou falando do processo do judicial, mas estou falando nos processos de decisão judicial e até mesmo da execução. Tem que se pensar e estudar o reflexo dessa ação jurídica sobre a subjetividade do indivíduo, né? Na Constituição, o quanto isso determina e constitui subjetividades. Então a questão não é mais só
de ter uma compreensão complexa do crime. Não. É uma compreensão complexa do porquê que estas pessoas se deixaram criminalizar. Não seria mais a compreensão da conduta criminosa, mas seria a compreensão do processo de criminalização. Na conduta criminosa, o autor é quem praticou o crime. No processo de criminalização, o autor é o sistema punitivo. E o que é que está acontecendo? Então, a grande questão da criminologia clínica seria entender este estado de vulnerabilidade prévia à intervenção penal. Este estado de vulnerabilidade que se seguiu como uma consequência à intervenção penal. Então, nós diríamos que ao conceito tradicional corresponde o termo tratamento, no que diz respeito à assim dita reinserção do preso, tratamento. Ao conceito moderno, isto poderia corresponder ressocialização, reabilitação. E ao conceito crítico, o termo reintegração social. Enquanto o tratamento supõe uma abordagem de saúde, abordagem de personalidade, ressocialização supõe uma espécie de readequação ética, de conduta de acordo com os padrões sociais. O termo reintegração, que é proposto por Alessandro Barata, que é um crítico, supõe uma relação de igual para igual entre pessoas. Não só o interno, o encarcerado, vai se transformar, como também a comunidade que está interagindo com ele também vai se transformar. Então, a reintegração social, diríamos assim, ela supõe uma derrubada, ainda que simbólica, dos muros do cárcere. E um reencontro entre estes dois segmentos, até então em conflito. Na medida que o psicólogo trabalha visando a reintegração social e encontra ações alternativas, com outra forma de mudando de enfoque, né? Não preocupado em estudar o comportamento criminoso, mas preocupado em essa pessoa que está aqui vai ter que voltar para a sociedade, né? E, obviamente, essa ação que se dá dentro do sistema implica também que a sociedade esteja mais aberta para esse retorno, né? Então, essa ação, é claro que não é só o psicólogo jurídico que vai realizar isso, ele é apenas um dos atores, e ele tem essa possibilidade atualmente de realizar isso. Então não se trata, absolutamente, de superar os traços criminógenos de uma personalidade, mas de redirecionar esta personalidade das suas próprias características para uma conduta, não é, que seria mais aproveitável para eles mesmos e a partir de um reconhecimento da própria sociedade.